Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal e dois avisos aqui. Primeiro, vou sortear entre hoje e amanhã mais um Lulinha da sorte aí para os membros do Plantão Brasil. E outra coisa, a gente vai começar a fazer grupos de membros do Plantão Brasil para quem quiser atuar nas redes sociais, defendendo a esquerda, defendendo o governo, indo contra os fascistas, porque a gente, infelizmente, a esquerda está levando aí uma surra nas redes ainda e a gente precisa melhorar, porque não adianta a gente só agir aí no desespero quando a extrema-direita chega ao poder. A gente precisa evitar que golpes aconteçam. Lembre-se que o golpe de 2016 e depois a prisão do Lula em 2018, que foi a continuação do golpe, foram golpes midiáticos, com todo o apoio da imprensa. E a imprensa está firme e forte para já tentar dar golpe no Lula de novo. Olha, essa semana o Lula vetou a desoneração da folha salarial e passou a ser alvo novamente de críticas hipócritas da imprensa. Por quê? A imprensa passou a criticar o Lula aí, você viu, olha, todos os analistas do Globo News, todos sem exceção, todos os analistas do jornal O Globo e do portal, né, que vende mais que o jornal, tem mais visualizações que o jornal, todos os analistas aí de Folha, Estadão nem conta, né, Veja, Metrópolis, passaram a criticar o Lula. Depois de uma fala dele, faz um mês mais ou menos, em que ele falou que, olha, ele falou mesmo que os maiores economistas do mundo dizem, é o mesmo que disse a presidente global do Santander Banco, que é o seguinte, olha, vai ser difícil o Brasil ter déficit zero em 2024. Muito, muito difícil. Se for 0,25% ou 0,5%, tá ok. 2025 a gente chega no zero com certeza e começa a ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta a partir de então. Aquilo foi visto como uma afronta ao mercado financeiro, aí todos os analistas disseram que o Lula está errado. Eu mostrei aqui esses dias uma analista aí da Globo, do Estadão, a Eliane Cantanhede, dizendo que tem uma guerra no governo. A guerra é do Haddad contra o Lula. E o PT, Lula e PT versus Haddad, quer dizer, jogando uns contra os outros. Fake news, assim, ó, déficit fiscal, tá aqui, ó, mostro aqui. A guerra do Haddad contra o Lula e o PT, que assim, o Lula e o PT são irresponsáveis, só o Haddad que é responsável. Tá bom, então o Lula tem que ser responsável, o Brasil tem que arrecadar mais do que gasta, já nesse ano, com o orçamento feito lá, com o rombo que o Bolsonaro deixou, tá bom. Então o Lula vetou a desoneração da folha salarial. Isso é uma medida que está em vigor desde 2012, que o Congresso Nacional decidiu fazer, que faz com que 17 setores tenham desoneração, ou seja, quando o empresário contrata alguém com carteira assinada, tem ali impostos que tem que pagar, e esses impostos são menores, muito menores para alguns setores cujos grandes empresários bilionários são amigos dos políticos do Centrão e são financiados. Os políticos do Centrão são financiados por esses empresários. Então uma mão lava a outra, pegam ali e fazem com que empresários aí bilionários não tenham que pagar impostos, e aí, ou paga impostos bem menores, e com a desculpa de que isso vai gerar mais empregos, eles embolsam tudo. E aí, esses empresários depois fazem favores aos políticos. É o puro suco de Brasil. O Lula vetou, falou, pô, isso aí tá custando 25 bilhões por ano. Não. Por que eu vou ficar dando 25 bilhões para empresário bilionário? Os empresários, a grande mídia, vocês não dizem que a gente tem que ter déficit zero? Déficit zero, então não pode gastar 25 bilhões por ano dando para empresário rico. Fim. Aí veio a imprensa falando que não pode o Lula fazer isso. O Lula vai causar desemprego. Olha, o Lula vai causar um prejuízo de 11 bilhões aos municípios. Não é prejuízo. Os municípios não estão pagando. Não estão pagando imposto. Vão voltar a pagar imposto. Fim. Aí agora é o Lula que está causando prejuízo às empresas e aos municípios. Se o Lula não veta, a manchete de toda a imprensa seria: olha, o Lula não tem responsabilidade, está abrindo mão de 25 bilhões. Mas se o Lula veta, aí, olha, tá vendo, o Lula vai causar desemprego. Não vai. É a mesma ladainha da reforma trabalhista. Olha, se você tirar os direitos trabalhistas, o empresário vai contratar mais gente, porque ele vai gastar menos pagando os seus direitos, aí ele vai ter mais dinheiro para pagar um salário maior para você. Olha que coisa bonita. Aí o empresário vai lá, não te paga direito nenhum, te explora 100 vezes mais e embolsa o lucro. É isso que acontece. Na desoneração da folha tem inúmeros estudos mostrando que é exatamente a mesma coisa. Os empresários bilionários simplesmente estão deixando aí de pagar dos setores da iniciativa privada são entre 9 a 12 bilhões.
E eu não acredito muito nas contas que a imprensa mostra, porque olha, quando você tem, numa coisa técnica, uma diferença de 9 a 12 bilhões, estamos falando aí de 25% de diferença. Se você faz um cálculo matemático e a sua margem de erro é de 25%, tem um problemão no seu cálculo. Tem um problemão. O cálculo tem que ser exato, a margem de erro aqui, ali, 25 é muito. Tá, mas custa entre 9 a 12 bilhões para o setor privado, vão ter que pagar mais de impostos. E o que esses empresários fazem? Eles embolsam, isso vai para o bolso deles, não vai para gerar mais emprego. Então eles usam esse terrorismo aí de que vai gerar desemprego. O Haddad já falou, olha, a gente vai colocar no orçamento do ano que vem uma compensação para os setores em que realmente isso está ajudando a criar empregos e uma compensação aí para os outros e para os municípios. Municípios pequenos estão pagando menos impostos e isso está aí fazendo com que eles paguem 11 bilhões a menos de impostos, esses municípios. Então vai ter uma compensação aí para os municípios, mas um negócio mais justo. Não pode o governo sair dando aí 25 bilhões, isso é inconstitucional, não tem como. Por que fulano não vai pagar imposto e cicrano vai? Por quê? Por que a área ali, as pessoas que são empregadas em determinado setor valem mais do que as empregadas em outro setor? E não estamos nem aí falando só em setores aí estratégicos para o Brasil, não. Tem setor aí que não tem nada a ver, e tá lá. São 17 setores. Então, volta aí o golpismo da imprensa agora com terrorismo. A economia vai piorar, você pode perder seu emprego, e a culpa é de quem? Pô, do Lula. É claro que a culpa é do Lula. Nisso, o que acontece? O Arthur Lira, ele tá vendo ali que tá tendo uma briga, todo mundo tá vendo, né? Do STF com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Lula tá fazendo articulação com o Rodrigo Pacheco e o Lula tem uma habilidade de articulação que é a seguinte. O Lula fala uma coisa, se a outra pessoa não fala direito exatamente e não faz o que falou, como fez o Pacheco aí, parece pelo menos que fez essa semana com o Lula, foi articular para enterrar uma PEC e depois a PEC foi aprovada, até com o voto do Jacques Wagner. O Lula, ele simplesmente contorna isso de maneira a trazer a pessoa para o lado dele, mesmo assim. Nem que seja aí pelo bem ou pelo mal. Como que é pelo mal? O Alexandre de Moraes teve uma conversa bem séria com o Rodrigo Pacheco. Não sei o que falou o Alexandre de Moraes ao Rodrigo Pacheco, mas o que dizem em Brasília é que o Rodrigo Pacheco recuou 10 passos na conversa para o Alexandre de Moraes. Ele não recua no discurso que ele faz para as câmeras, mas para os ministros do STF recuou 10 passos. O Gilmar Mendes teve conversas com o Arthur Lira e também com representantes aí da direita no Senado. Dizem também que as conversas não foram nada boas para eles. O Arthur Lira está tentando capitalizar isso para que ele consiga mais poder. O Arthur Lira está querendo que na próxima presidência do Senado seja alguém que é mais ligado a ele e o Lula está querendo alguém mais ligado a ele. Alguns dizem que o voto do Jacques Wagner, que foi avisado ao Lula antes, então não foi traição, que aquele voto foi porque o Jacques Wagner já está pensando na eleição para o Senado em 2025. Outros dizem que não adianta votar a favor, porque os bolsonaristas não vão votar a favor do Jacques Wagner. Porém, a votação é secreta. Então, alguns dizem que, olha, se o Lula articular direitinho, tanto com o Arthur Lira, como com parte aí da direita no Senado e com o STF, e o Jacques Wagner continuar dando umas demonstrações de que ele pende para os dois lados, tem uma chance de conseguir colocar um petista na presidência do Senado e o Rodrigo Pacheco está sendo descartado por todo mundo. Só que o Rodrigo Pacheco sabe que se ele for... Todo mundo sabe que o Rodrigo Pacheco, se ele for descartado, ele vai tentar retalhar o STF. Porque para retalhar o Lula, ele não consegue retalhar diretamente o governo. Numa votação ou outra até consegue, mas ele vai contra a máquina pública, não é bom para ele. Ele retalharia o STF. E aí, quando ele vota contra o STF, o governo, a posição oficial do governo é a seguinte: eu não me meto. Briga do STF com o Congresso Nacional, eu não tô nem aí. Vocês que se entendam. Obviamente o Lula sai como mediador. Então o que está acontecendo é uma mega tensão entre os três poderes. O Lula como pacificador e o Arthur Lira tentando ali sair como também pacificador para ver se ele consegue ganhar mais capital político. Imagina um xadrez 4D. Agora imagina um xadrez 4D, que tem 4 tabuleiros assim, em que você não vê as peças do outro lado, porque tem muita gente que fala uma coisa na cara do outro político e pelas costas fala outra. Então muita gente traindo. Imagina você jogar um tabuleiro, um jogo de xadrez, onde você nem sabe qual peça é qual. Você não sabe qual peça está do seu lado e está do outro lado. Então é assim que o Lula está jogando. Só que o Lula joga muito bem esse jogo. Nesse tabuleiro de xadrez tem alguém que está batendo nas peças, que é a imprensa. A imprensa está 100% do lado golpista. O lado golpista é o seguinte: desestabilizar o governo Lula.
seja com fake news lá do Estadão, da Dama do Tráfico, seja agora a revista Fórum e o Brasil 247 desmontaram lá a denúncia do Dama do Tráfico. Não apenas isso, mostraram que a editora-chefe do Estadão foi denunciada e já está sendo oficialmente investigada por assédio. Aí vários jornalistas passaram a atacá-la. Eu fui atacado. Teve gente aí que se diz de esquerda me atacando, dizendo, olha, o Thiago está mentindo. Ela não foi denunciada por assédio. Aí mostraram um abaixo-assinado dos jornalistas do Estadão dizendo que não sofrem assédio. A pessoa acredita num abaixo-assinado que os empregados assinaram para defender o chefe acusado de assédio. Tá bom. Aí o dono do Viu Mundo, que é um site bem famoso de esquerda, que é o Azenha, ele era jornalista da Globo, ele contou que uma vez ele se recusou a assinar um abaixo-assinado que era em apoio a um diretor da Globo do Rio de Janeiro. Ele estava na Globo de São Paulo. Aí ele falou, por causa disso fui colocado na geladeira e fui demitido. É isso que acontece com quem não assina um abaixo-assinado a favor de alguém. Abaixo-assinado público, pelo amor de Deus. E tem gente imbecil acreditando, não teve assédio porque os jornalistas estão públicos. Quem não assina é demitido, pô. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Não hoje nem amanhã, mas depois, na primeira oportunidade. Na primeira leva, vai embora. E antes é colocado na geladeira, dão mais trabalho para a pessoa, quer dizer, ferram com a pessoa antes. É isso. E depois ligam para falar para nenhum outro jornal contratar fulano, viu? É assim que se faz no jornalismo. É uma panelinha do pessoal. É por isso que você vê que sempre na imprensa os analistas todos têm sempre a mesma opinião. Vamos falar de Israel? Israel é o mocinho e qualquer outro é o vilão. Vamos falar de Estados Unidos? Estados Unidos são mocinhos. Olha, a Venezuela é uma ditadura sanguinária, a China é uma ditadura sanguinária, não sei quem é ditadura sanguinária. Os Estados Unidos são mocinhos, pô. Onde eles vão, eles levam paz e democracia. Ó, que maravilhosos que são. É isso. E aí 10 em 10 analistas vão falar isso. Se alguém for lá um dia convidado e falar um negócio diferente, nunca mais é convidado. Essa é a nossa imprensa. Agora o mesmo estão fazendo com todo e qualquer assunto que envolva Lula. Eu tava lendo aí, Lauro Jardim no Globo, ele tá falando de outro assunto. Um assunto que não tem nada a ver com o Flávio Dino. No meio do texto tem lá, olha, por conta do Ministério da Justiça não saber filtrar visitantes indesejados, assim... Como assim não saber filtrar visitantes indesejados? Eles resgatam lá a Dama do Tráfico para falar que foi erro do Flávio Dino, erro do governo Lula, sendo que a mulher estava inocentada. Quer dizer, você vê, Globo, um jornalista famoso, entra e ele pega uma fake news do Estadão e de toda a imprensa, né, que toda a imprensa repercutiu, ele traz de volta. E aí a imprensa, vários desses articulistas também trazem de volta essa e outras fake news contra o governo Lula, em textos, uma aqui, outra ali. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Então é uma tentativa muito forte de desestabilizar o governo Lula em conluio com o bolsonarismo. E lembre-se, amanhã tem protesto bolsonarista. Aliás, deu briga lá no protesto bolsonarista, viu? Nem começou, deu briga. A Carla Zambelli falou que ela na Paulista com um trio elétrico, que estaria ela e outros aí investigados por tentativa de golpe de Estado. Tá, e outros inúmeros crimes. Tá, aí o Malafaia ficou uma fera. Falou, o quê? Mas minha manifestação, que eu que tô marcando, só vai ter um trio elétrico, e é o meu. Quem quiser discursar, venha no meu. Você não, cara. Você quer o quê? Tomar o meu protagonismo? Você quer roubar? Eu convoco as pessoas e você que vai ficar com a fama? Nananina, não. Aí a Carla Zambelli... Olha a briga que eles têm lá na direita. Aí a Carla Zambelli falou que não, Malafaia, é que se tiverem 2 trios elétricos, vai parecer que a manifestação é maior. Que vai ter gente em volta de um, gente em volta do outro, os 2 trios ficam mais ou menos próximos, no meio deles vai ter muita gente, e aí fica o dobro do tamanho. A Malafaia falou, não confio em vocês, o único trio elétrico vai ser o meu, quem quiser falar, suba no meu trio elétrico e quem eu permitir vai falar. Quer dizer, já começou a ter briga na manifestação bolsonarista de amanhã, sem nem ter começado. E olha, eu vou falar, por mais que pareça lógica aí da Carla Zambelli, as últimas vezes o bolsonarismo não conseguiu levar nem 300 pessoas às ruas. 2 trios elétricos para 300 pessoas. São Paulo, quem está marcando é o Malafaia, vai mandar os evangélicos das igrejas dele, vai ter financiamento de ônibus para esse pessoal ir, não tem cartão corporativo, então talvez não tenha lanchinhos, se bem que tem o cartão corporativo do Tarcísio, né? Mas vai ter ali uma
uma organização para ver se dá mais de 1.000 pessoas pelo menos uma vez, né? Mesmo assim, 2 trios elétricos é muita coisa. O que parece é que realmente a Carla Zambelli, quando ela que chama para manifestação, nunca vai mais de 100 pessoas, viu? Nunca vai mais de 100. Aí, quando não é ela chamando, ela quer levar um trio para pegar... Aí pegou mal no bolsonarismo. Lembrando que o Bolsonaro não quer ver a Carla Zambelli nem pintada de ouro, porque ele sabe que ele vai preso por causa dela. Não é por causa dela, ele acha que vai preso por causa dela, ele acha que perdeu a eleição por causa dela, ele acha que a culpada de todos os problemas que ele enfrenta hoje é a Carla Zambelli por sair correndo armada em São Paulo, nas proximidades da Avenida Paulista, ali onde estava ocorrendo um comício, esse sim com centenas de milhares de pessoas, 200.000 pessoas, um comício do Lula no sábado anterior à eleição, ou seja, um dia antes da eleição. Ou seja, se subir ali Carla Zambelli, o Bolsonaro não vai, viu? O que estão dizendo é que o Bolsonaro não vai, mas o Malafaia vai. Se subir Carla Zambelli e o Bolsonaro estiver aí, o Bolsonaro fala, não chego nem perto dessa aí. Engraçado, né? Mata 1 milhão de pessoas na pandemia, fica rindo, fica andando de jet ski, vai contra a máscara, não compra vacinas, tinha pesquisa mostrando que até o eleitorado dele queria vacinas, aí perdeu eleitor pra caramba nessas aí, foi contra o auxílio, deixou os preços de tudo aumentarem 3, 4 vezes no governo dele, acabou com estoques reguladores que mantinham os preços baixos, privatizou, entregou a Eletrobras a preço de banana, fazendo a conta de luz praticamente dobrar. Mas a culpada é a Carla Zambelli, viu? O culpado não é o Bolsonaro. Quem mandou a Carla Zambelli ser de extrema-direita, né? Tudo sobra pra mulher. Tudo sobra pra mulher. Se fosse Carlos Zambelli, pode ter a certeza absoluta. Ele podia até dar tiros no meio da rua que o Bolsonaro jamais o culparia. Mas como é Carla, deu ruim pra espanhola. Olha, eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer e quem quiser aí apoiar, torne-se membro. Falou!